Hello, hello, Prof. Diane aqui. Vamos para mais uma aula de teoria para violinistas. Eu espero que você esteja fazendo os exercícios que são sugeridos pela Maria Luísa Priori. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre fermata, linha de oitava, legato e staccato, começando com a fermata. Então a gente vai ver aí nessa página que fermata é um sinal que é colocado acima ou abaixo da nota. Ela indica que se deve prolongar a duração do som, que seja estabelecido de uma forma não definida, sabe? É tipo um feeling. Você vai sentir, ou o maestro, no caso, quanto esse som vai ser prolongado. A Maria Luísa Priori ainda dá a opção aí de ser curto ou longo, né? Essa duração do som. Mas, sinceramente, eu mesma, nas experiências que eu tive, nas partituras que eu já toquei em orquestra, eu nunca vi pelo menos não prestei atenção que existia esse negócio de curto ou longo. Eu sempre olhava para o maestro e ele segurava ali esse som prolongado por quanto tempo ele queria. E quando era eu sozinha, que estava tocando uma partitura, eu sentia, eu queria segurar o som até determinado ponto, e eu fazia assim. Nunca vi esse detalhe que ela coloca aí. Mas a nível de curiosidade, a gente não vai passar batido. Informação nunca é demais. Claro, se a informação for bem direcionada. Daí vem a opção sobre a linha de oitava, né, gente? A linha de oitava, quando colocada acima ou abaixo de uma nota ou de um grupo de notas, indica que as mesmas devem ser executadas respectivamente uma oitava acima ou abaixo. Para que essa linha de oitava serve? Gente, serve para somente executar a leitura, sabe? Quando, por exemplo, você tem esse dó mesmo que ela está sugerindo aí. Uma oitava acima vai ficar em muitas linhas suplementares superiores. Nesse caso, para não ter que ir lá em cima e escrever a nota lá nas linhas bem agudo, só coloca ali essa linha de oitava. Então, quem vê já sabe que vai precisar tocar esse trecho ou só aquela nota uma oitava acima, ou, no caso, uma oitava abaixo. E aí ela mostra o exemplo da anotação, de como se escreve e de como se executa, tanto no grave quanto no agudo, e vice-versa. Gente, esses detalhes aqui são bem simples, é mais a nível de informação mesmo, de você ver uma partitura e saber o que significa e como executar. Agora vamos falar sobre legato e staccato. O legato e o staccato são sinais que determinam a articulação dos sons. A gente vai ver isso aí logo no início do Suzuki, nas variações, que a gente toca o détaché, né, as notas soltas, e depois o staccato. No chocolate pizza, a gente vê lá os pontinhos, né, do staccato. E no caso aqui está dizendo legato e staccato. Lá a gente vai ter o arco détaché e staccato. Eu estou me referindo ao staccato, que dá o exemplo lá. E o que é a articulação, né, gente? A articulação é o modo de atacar as notas. Então, existem várias formas da gente atacar, tocar essas notas. A articulação do legato primeiramente, ela fala aqui, né? O legato é uma palavra italiana cujo significado é ligado. Então, ela determina que se passe de uma nota para outra, tocando ou cantando sem interrupção. Para a gente que é violinista, a gente vai passar de uma nota para outra no mesmo arco. A gente fala assim, no mesmo arco. Então, enquanto eu estou tocando lá, lá, mi, por exemplo, vou passar de lá para o mi. Lá, mi, eu posso fazer solto, que é o détaché, ou eu posso fazer lá, mi, um arco só, as duas notas para baixo, ao invés de ser uma nota para baixo e outra para cima, ok? E aí esse legato, ele vai ter duas formas
passando uma linha abaixo ou acima, né, das notas daquele grupo de notas ali, ou escrito mesmo legato, como vocês podem ver aí no exemplo. Agora vamos falar sobre o staccato. A palavra é também de origem italiana, que significa destacado. Indica que os sons devem ser articulados de modo seco, destacado. E existem três formas de, no caso, ter uma execução diferente, tá? Então, a opção A aqui, ó, um ponto colocado acima das notas é chamado de staccato simples. Então, nesse caso, a figura fica valendo a metade do valor da nota, né? A metade daquele som. Nesse caso aí que ela mostra, tem semínimas, e se existir staccato nas semínimas, a gente vai tocar essas semínimas como se fossem colcheias. Na opção B, combinando o ponto e a ligadura. É chamado de meio staccato ou staccato brando, que é uma ligadura com staccato, né, gente? Então tem lá uma ligadura com os pontos de staccato em cima das notas. Então você vai fazer num arco só todas aquelas notas, ou para baixo ou para cima. E sim, acontece a mesma coisa do som ter o som cortado, né? De ter aquele som destacado ali. E aí tem a opção C, tá, gente? Que ela fala aqui que é o staccato grande, seco ou martelado. Nesse caso aqui, me vem sobre a minha própria prática de violino, que a gente chama esse staccato aí de martelê. No martelê o som fica bem mais curto, a metade da metade. O ponto que indica o staccato é chamado ponto de diminuição, porque na execução faz com que a nota perca parte do seu valor. Convém notar que a parte que o staccato tira do valor da nota não é valor rigorosamente matemático. Assim sendo, a execução indicada é apenas uma execução aproximada. Isso é muito importante. É mais sobre a sensação daquele som, uma forma diferente de tocar aquela nota do que sobre o valor daquela nota. Vocês concordam que eu posso tocar uma nota? Aí eu trago muito, às vezes, os sentimentos para a música, né? Eu falo assim: ah, se você fosse tocar esse trecho aqui triste, como é que seria? Mais legato. Se você fosse tocar mais alegre, como é que seria? Seria mais staccato. E assim a gente vai explorando a forma de tirar o som do nosso violino através desses sinais. Eu espero que tenha ficado claro. É só a nível de informação, mas claro, é muito bom executar também. Então aproveitem aí para brincar, experimentar o que é fazer staccato, legato e o detachê também que vai ter mais para frente. Provavelmente a Maria Luísa vai abordar. Se não abordar, eu já estou entregando aqui três tipos de arcos, né? O detachê que é o arco livre, solto, o legato, que é quando liga as notas, né? A gente vai ter o legato de prolongamento também, né? Vai ter. A gente falou sobre isso, ligadura de prolongamento. Ok, o legato está mais relacionado a uma fraseologia do que a ligadura de prolongamento. São coisas diferentes. Eu quase trouxe aqui como um exemplo, mas aí ia confundir vocês. Então, vamos separar ligadura de prolongamento e legato separado. Mas vocês vão perceber também que às vezes existe ali duas notas nessa frase iguais e as outras diferentes. Então, de certa forma, vai também prolongar se não tiver o staccato ali naquele meio. Vocês percebem que dá para mesclar as coisas e o que a gente vai aprendendo também vai somando. Então, eu espero que tenha ficado claro. Façam o exercício que está logo abaixo aí dessa opção, desse conteúdo. Beijo, tchau, tchau. E quem tiver dúvida já sabe como me encontrar aqui nas redes sociais. Sempre que eu posso, eu estou respondendo a todos. E todo o conteúdo que eu acabo fazendo para um aluno, generosamente eu compartilho com os outros. As minhas aulas são desenvolvidas, personalizadas de acordo com a necessidade dos alunos.
mas eu não deixo de abençoar os não alunos, né, através desses meus alunos. Então, eu acabo compartilhando, né, orientando, personalizando a aula desse meu aluno, mas também compartilhando com os alunos que não podem optar por uma mentoria assim tão personalizada. Então, sintam-se abençoados com esse conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Comentem, compartilhem, é uma forma de vocês trocarem essa partilha aqui comigo. Beijo, tchau, tchau.